Nesta noite nós vamos abordar um recurso muito utilizado na nossa língua portuguesa, da forma escrita, que é a crase. Vamos começar dizendo que a crase não é um acento, e sim, ela é uma junção da preposição a com o artigo definido a ou as. Vamos abordar a regra geral. Vamos falar também aonde a gente pode utilizar a crase, aonde a gente não deve utilizar a crase e aonde a crase é facultativa. Vamos começar a falar da regrinha geral da crase. Para que você tenha certeza do uso da crase, substitua a palavra antes da qual aparecerá ou não a crase por um vocábulo masculino. Não há necessidade de ser um sinônimo, mas deve ser da mesma classe morfológica. Se ao trocar o vocábulo masculino você observar que para completar a frase você se utilizou o a junto com o, então a crase sim. Vamos utilizar um exemplo. Vou ao escritório. Então, vou, a é uma preposição, o é um artigo. Vou ao escritório. Se você colocar, então, se você passar, então, para o feminino, eu vou à praia. Então, esse a praia, a crase, sim. Então, essa é a regra geral da crase. Agora, vamos tratar dos outros tipos, na verdade, vamos tratar das outras regras do uso da crase. A crase em locuções adverbiais femininas. Trabalho à noite. A colheita começará às 6 horas da manhã. Estou à disposição. Então, todos esses as que existem aí, existe ali uma junção da preposição a com o artigo a. Então, todos devem ter crase. O patrão estará à porta de sua casa. Às vezes, acompanho a ordenha. Então, às vezes, ali no as também existe a crase. Outra regrinha da crase é antes de pronome demonstrativo aquela ou aquele. Vamos ver um exemplo. Fiz referência àquele processo. Fiz referência àquela decisão. Outra regrinha. Crase na manutenção do paralelismo em construção coordenada. Ou seja, antes de hora que venha precedido pela preposição da. Vamos ver o exemplo. De 8 a 10 horas, não há crase, porque tem ali a preposição de. Mas das 8 às 10 horas, ali no as existe sim a preposição, porque é das 8 às 10 horas. De segunda a sexta, não há crase. Agora vamos falar um pouquinho da onde, aluno, você nunca, jamais deve colocar uma crase. Em primeiro lugar, você não deve usar uma crase antes do verbo, porque o verbo, ele pertence à classe morfológica masculina. Então, a gente já aprendeu, né, que a gente só se utiliza de crase se tiver uma junção da preposição a com o artigo a e não com o artigo o. Então, antes de verbo, né, não há crase. Contudo, aqui nós podemos perceber que muitas vezes os verbos, eles são substantivados. Aliás, todas as palavras da classe morfológica, se ela vem antecedida por um artigo, você estará substantivando ela. Ou seja, você estará transformando o verbo andar em um substantivo. Vamos ver um exemplo?